Olá pessoal, tudo tranquilo por aí? Temos dois assuntos nesse vídeo. Vou falar do Caio Ribeiro, porque algumas pessoas questionaram nos últimos dias a pequena presença, né, do Caio Ribeiro nessa Copa do Mundo pela TV Globo, né? Estamos falando aqui da TV aberta. E também vamos falar do jogo do Brasil e Haiti, as expectativas para a audiência, principalmente falando de Globo e de SBT, né? Galvão Bueno no Sistema Brasileiro de Televisão, o Everaldo Marques com a sua equipe também lá na Globo. E são os assuntos que vamos bater aquele papo aqui nesse vídeo. Gosta de mídia esportiva? Faça sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix, é de graça. E também, se gostar do conteúdo, é muito importante aqui para o canal que você deixe o seu like. Bom, gente, começando com o Caio Ribeiro. Aqui no canal mesmo, alguns inscritos comentaram, né? Pô, o Caio tá sumido nessa Copa do Mundo. Eu fiz lá minhas pesquisas, né, das escalas desde o início da Copa do Mundo. E realmente, se eu não estiver enganado, posso até estar errado aqui nesse número, mas acho que ele participou de 2 jogos, né? Ele comentou 2 partidas na Globo, justamente jogos com a Renata Silveira. A Renata demorou para entrar na Copa do Mundo, né? Ela viajou depois do Everaldo Marques, do Guga Villani. Então, por isso, né, que demorou um pouquinho para o Caio entrar na Copa do Mundo, porque a Globo ela faz esses times, né, de transmissão. Tem o time principal, o segundo time, o terceiro time, aí tem o pessoal que narra aqui do Brasil, narra e comenta, né, dos estúdios da Rede Globo. O fato é que realmente o Caio Ribeiro, ele vem perdendo espaço, né, e é uma coisa que, infelizmente, é normal nos meios de comunicação, em todas as empresas. Quem acompanha o canal aqui há mais tempo, eu me lembro que em 2022 eu comecei a comentar aqui no canal que o Kleber Machado, né, o narrador Kleber Machado, estava perdendo espaço na Globo. E no final das contas, em 2023, ele acabou sendo demitido. Ele que durante muitos anos foi o número 2, né, foi o reserva do Galvão Bueno, mas a partir da Copa de 2018, o Luiz Roberto passou a ter melhores escalas, né, de transmissão que o Kleber, e no final das contas, o Galvão parou, né, de narrar na Globo. O Luiz Roberto foi efetivado, foi promovido, né, como principal narrador, e o Kleber Machado acabou sendo dispensado da emissora carioca do Plim Plim, para surpresa de muita gente naquele momento, até agora, né? Tem gente que não entende muito bem por que o Kleber Machado foi demitido, né? Ele poderia estar lá como número 2, pelo menos, poderia estar abaixo do Luiz Roberto. Nessa Copa, de repente, ele poderia ser até o titular, né, da Rede Globo, com a ausência do Luiz Roberto por questões de saúde. Mas enfim, né, eu comentei isso naquela época e acabou acontecendo, né? A gente vai percebendo, é o feeling que a gente tem em termos de equipes esportivas, da mídia esportiva e tal. E o Caio Ribeiro, ele recebeu uma proposta, você vai lembrar disso, né? Aqui no canal a gente comentou também, ele recebeu uma proposta do SBT, isso no ano passado, né? Foi no ano passado, para ser o comentarista, ou foi no início desse ano, acho que foi no início desse ano de 2026, que ele recebeu uma proposta do SBT para ser comentarista e seria provavelmente ali um dos principais ou o principal comentarista do SBT na Copa do Mundo. Você imagina, né? Galvão Bueno com Caio Ribeiro ali nos jogos da seleção, mas o Caio não recusou, ele acabou recusando a proposta da Rede Globo, porque é complicado, né? Se você deixar toda a estrutura, todos os eventos esportivos da Globo, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Mundo, para ir para o SBT, seria interessante para o Caio a princípio, mas e depois da Copa, né? O que vai ter no SBT? A parceria vai se encerrar nessa parceria entre SBT e N Sports e evidentemente que o Caio ficaria sem nada, né? O SBT hoje nem Sul-Americana, a gente pode dizer, né? Vai terminar esse ano de 2026 a Sula, no ano que vem a Sul-Americana vai estar na TNT Sports no YouTube, já não vai estar no SBT, vai sobrar só a Champions e ainda, eu repito aqui, nenhuma informação sobre renovação do sublicenciamento do SBT junto à TNT, né, para ter ali esse jogo da Champions, um jogo por rodada. Então nem isso está garantido para o SBT a partir do próximo ciclo de Champions, em termos de transmissões de jogos. Então o Caio Ribeiro, sem dúvida, vem perdendo espaço. Quer dizer, hoje ele está abaixo de Ana Thaís Matos, ele está abaixo de Roger Flores, ele está abaixo, podemos dizer, do Maestro Júnior, né? A equipe principal da Globo tem o Maestro Júnior, tem Ana Thaís Matos, nós temos também aí o Denilson, né? O Denilson entrou também nas transmissões da Globo, tudo bem que ele não, no primeiro jogo, pelo que eu acompanhei, ele não estava na cabine, mas estava ali à beira do gramado, né? Ele e a Ana Thaís Matos, na cabine estavam a Cristiane Roseira. A Cristiane é convidada, né, para a Copa do Mundo. Eu não sei se a Cristiane vai continuar comentando jogos importantes aí na Globo, mas ela é uma convidada. Mas
o Caio, a gente pode dizer que está abaixo do Maestro Júnior, da Ana Thaís, está abaixo de Roger Flores. E a gente vê muitos jogos com a Aline Calandrini comentando, o Richarlison, né? E nada do Caio Ribeiro. Repito aqui, pelos meus cálculos, foram 2 jogos aí que ele trabalhou ao lado da Renata Silveira. A previsão é que a Renata faça 4 partidas nessa fase de grupos da Copa do Mundo, então o Caio vai trabalhar em 4 jogos. Realmente o fato é que ele perdeu. Aliás, se não fosse essa situação nos bastidores, o SBT nem teria feito convite ao Caio Ribeiro, né? Com certeza, porque acho que já existe ali, nesses bastidores, né, nos corredores das emissoras de televisão, um zoom já de que o Caio está perdendo realmente espaço. É normal acontecer. Como eu disse, né, em qualquer empresa, em qualquer atividade profissional, existem os preferidos, né? Quem decide são lá os diretores, o departamento esportivo da Rede Globo. O Caio já teve, né, uma presença maior, né? Ele já foi um comentarista de jogos mais importantes da Rede Globo. Acho que ele continua, né, o Caio Ribeiro sendo ali, digamos, o comentarista dos jogos de São Paulo, em Campeonato Brasileiro, Libertadores, mas na Copa do Mundo a gente já percebe realmente uma presença bem menor do Caio Ribeiro nesse Mundial de Futebol. Queria a sua opinião, se você acha que realmente o Caio merecia mais espaço, é isso mesmo, você não gosta, de repente, do trabalho do Caio. Como eu já disse aqui, eu não gosto de praticamente nenhum comentarista de TV aberta, porque existe muito oba-oba, existe um limite, né, também, uma limitação, né, nos comentários. TV aberta é aquela coisa, né, tem os direitos de transmissão, tem que fazer o oba-oba, e muita coisa passa batida. Então, os melhores comentários, para mim, não estão em TV aberta, né? Estão em portais como o UOL, estão nos debates da Jovem Pan. Ali, realmente, os caras rasgam o verbo ali mesmo. Se tiver que criticar a seleção, vão criticar mesmo. TV aberta sempre tem digamos assim, esse gesso, né? O pessoal fica engessado, realmente, nos comentários de futebol em TV aberta. Não tem muitos debates, né? A Globo é um canal que nunca teve muitos debates. No Globo Esporte, como eu já disse, não tem debate esportivo, é só matéria, coisas engraçadinhas e tal. Então, se eu quero comentário esportivo, eu vou para outros, né? Tem a ESPN, tem o UOL, tem a Jovem Pan, tem alguns outros canais de YouTube, né? Jornalistas que hoje deixaram até as mídias tradicionais, as mídias convencionais, para partir para o digital. Então, acho que os verdadeiros comentários, né, os mais sinceros, né, os comentários mais contundentes não estão em TV aberta. Aliás, nunca estiveram na TV aberta. A TV aberta é sempre, é o que eu falo, é aquela coisa ali mais realmente chapa branca, podemos dizer assim. Então, mas enfim, o Caio Ribeiro é fato, a gente está vendo nessa Copa do Mundo, que ele perdeu bastante espaço dentro do Grupo Globo. Bom, sobre o jogo do Brasil, né, nesta sexta-feira teremos aí então a seleção brasileira. O primeiro jogo foi no sábado, né? Foi 7 da noite, agora 9h30. Isso pode prejudicar um pouco a audiência, né? 9h30 da noite. Com o frio que está fazendo aí em boa parte do Brasil, né? Principalmente região sul, sudeste, muito frio, né? Aqui no interior de São Paulo realmente a coisa está complicada. 9h30 da noite, Brasil e Haiti, de repente o jogo pode ser fácil, deve ser, teoricamente deve ser fácil o jogo. O Brasil pode conseguir uma vitória até tranquila. Isso pode fazer com que a audiência diminua. De repente o Brasil faz 2-3-0 no primeiro tempo, né? Tô dando aqui pode não acontecer, né? Mas se isso ocorrer, muita gente vai acabar até desligando a televisão e esperando o próximo jogo, que vai ser num horário mais agradável, né? Na próxima quarta-feira, Brasil e Escócia, às 7 da noite, né? Volta o horário das 7 da noite. Realmente, 9h30 para jogo de Copa do Mundo é muito estranho, né? Parece jogo de Brasileirão, né? Estranho esse horário de 9h30, né? Horário quebrado. Bom, enfim, a super expectativa para a audiência, né? Será que teremos uma repetição do que aconteceu? O SBT vai ter uma boa pontuação, a Globo vai manter os mesmos números. Estou colocando na tela aí a audiência do primeiro jogo, né? As médias em São Paulo, né? Na Grande São Paulo, de Globo e de SBT. Sempre lembrando que tem a Cazé TV que está roubando muita audiência, tanto de Globo como de SBT, né? Tanto é que, para você ter uma ideia, o jogo de estreia do Brasil na Copa de 2022, que só a Globo fez em TV aberta, já tinha Cazé ali transmitindo, mas a Cazé não tinha a força que tem hoje. Mas então não tinha SBT, não tinha Record, não tinha Band, só a Globo em termos de TV aberta. A audiência foi maior do que a soma de Globo e SBT nesse jogo de abertura, nesse jogo de estreia do Brasil diante da seleção do Marrocos, para você ter uma ideia, né? Como o digital, como o YouTube está tirando a audiência da mídia aberta, da mídia tradicional.
Então a audiência foi maior, né? Só a Globo teve uma audiência maior do que Globo e SBT somados, né? Somando a audiência dos dois canais nesse jogo de estreia da seleção brasileira. Mas são as mudanças também, coisas que acontecem. Sobre o Brasil, vamos aguardar. Ontem um dia muito ruim para a Copa do Mundo, né? De jogos muito. Não acompanhei nenhum jogo ontem. Então hoje vou acompanhar todos, né? Vou tentar acompanhar todos, porque nós temos aí os Estados Unidos jogando às 4 da tarde contra a seleção da Austrália, um jogo interessante. Os Estados Unidos estreou muito bem, vamos ver se mantém esse futebol legal, né? Bonito de se ver dos Estados Unidos, jogando em casa. Depois teremos os times do grupo do Brasil, né? 7 da noite tem o jogo da Escócia enfrentando a equipe do Marrocos. Eu estou vendo também os comentaristas, acompanhei até no UOL, no Posto de Bola, muita gente falando é bom para o Brasil um empate de Marrocos e Escócia, muita gente falando, mas o Marrocos é favorito. Ninguém falou da Escócia, né? E se a Escócia vencer? É Copa do Mundo, é futebol, meu amigo. Imagina se a Escócia vence o Marrocos, vai a 6 pontos. Mesmo o Brasil vencendo o Haiti, vai a 4. E aí na última rodada Escócia e Brasil, a Escócia jogaria por um empate para ficar em primeiro lugar do grupo. Vejam só. E o Brasil, se ficar em segundo lugar do grupo, vai pegar um adversário, vai pegar o primeiro colocado do grupo, que tem Holanda, tem a seleção do Japão e tem também a Suécia. Pode ser complicado para o Brasil já naquela fase de 16 avos de final, né? Segunda fase da Copa, já fase mata. Então tem todos esses detalhes e claro, a gente não vai trazer, eu não vou trazer audiência na madrugada de hoje, talvez nem pela manhã do dia seguinte, porque, meus amigos, tem aquela questão do Ibope, né? Aquela dificuldade que ele tem por causa do SBT e N Sports, não consegue identificar qual é um, qual é o outro, então tem que esperar a audiência consolidada, aí com os números reais realmente, que demora um pouquinho, né? Vamos ver se esses números vão pintar aí amanhã, né? De repente à tarde, à noite, ou pode ficar só para segunda-feira, de repente, esses números consolidados. Eu não sei como é que eles corrigem depois, né? Se na hora eles não conseguem, como é que eles vão corrigir depois a audiência que teve o SBT, separando, né, da audiência do N Sports. Interessante isso do Ibope, né? Pelo menos é a palavra do Instituto aí de pesquisas. Bom, gente, ficamos por aqui. Manda sua opinião também sobre o Jogo do Brasil, onde você vai assistir, vai ver pela Globo, vai ver pela GTV no Globoplay, vai ver pela Cazé TV com o seu delay, né, mas com uma imagem 4K, vai ver pelo Sport TV ou vai ver o Galvão no SBT. Eu vou tentar ver o Galvão, pelo menos no primeiro tempo, se eu não dormir, né, durante o jogo, e depois, segundo tempo, eu vejo pela Globo, vou tentar dar uma olhada na GTV, eu não vi o Jogo do Brasil ainda pela GTV no Globoplay, lá com o Jorge Igor, porque o primeiro jogo eu assisti praticamente todo pela Globo com o Everaldo Marques. Bom, gente, um grande abraço, até a próxima, valeu!